Fala, galerinha! Eu sou o professor Marlon, de matemática, e adivinha só, hoje no nosso sexto tempo vamos participar de um festão. E é claro que aproveitaremos esse momento para descobrir que a matemática está presente em tudo. Vamos mostrar como transformar problemas dessa festa em igualdades, e tudo isso envolvendo as principais operações básicas como adição, subtração, multiplicação e divisão. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Superensino e o Centro de Mídias Educacionais. Então, bora lá! Galerinha, eu fui convidado para essa super festa de aniversário e chegando aqui eu já percebi que era um lugar perfeito para entendermos mais sobre as igualdades matemáticas. Uma igualdade é uma sentença matemática que contém um sinal de igual você está vendo aí. Mas além dele, também temos números, operações matemáticas e, às vezes, até um valor desconhecido. Mas calma, calma. Eu sei que parece muita coisa e que também parece que vai ser complicado. Mas só parece mesmo, porque não vai ser nada complicado, galerinha. Para usar uma igualdade da melhor forma, é preciso primeiro observar bem a situação e depois identificar qual operação matemática ela envolve. E o mais legal é que dá para descobrir qual é a operação só prestando atenção em algumas palavras-chave que aparecem no problema. Bora ver isso funcionando na prática? Dá uma olhada nessa mesa que está aparecendo aqui. Quem aí nunca pegou um brigadeiro na mesa de doces antes de cantar o parabéns? Eu confesso que eu sempre fui o primeiro a fazer isso. No começo dessa festa, a mesa estava com 260 brigadeiros deliciosos. Durante a comemoração, os convidados não resistiram e tiraram 84 brigadeiros para comer. Mas logo depois, os organizadores da festa trouxeram mais 75 brigadeiros deliciosos para repor na mesa. Aí eu te pergunto, quantos brigadeiros tem na mesa agora? Galerinha, para descobrirmos isso, precisamos montar a igualdade matemática que representa essa situação. Acompanhe aqui comigo. Inicialmente, tinha 260 brigadeiros na mesa. Mas observe que a palavra retiraram mostra que houve uma diminuição na quantidade inicial. Então, a operação que vamos usar é a subtração. Porém, lembre-se que, logo em seguida, os organizadores da festa trouxeram mais brigadeiros. Olha só, galerinha, a palavra mais está indicando que algo foi acrescentado, ou seja, utilizaremos a operação de adição. Assim, a igualdade fica da seguinte forma: 260 menos 84 mais 75 é igual a 251. E só para não ficar nenhuma dúvida, bora resolver essas operações. Primeiro, fazemos a subtração. 260 menos 84. Isso vai resultar em 176. Em seguida, somamos os 75 brigadeiros que chegaram depois. Então, temos 176 mais 75, que dá um total de 251 brigadeiros. Observem que, ao fazer isso, os dois lados da igualdade possuem o mesmo valor. Isso significa que a igualdade é verdadeira. Notem que, para chegarmos à igualdade, consideramos algumas palavras-chave. E aqui vai um resumão para você sobre as operações de adição e subtração. Quando algo é acrescentado, somado ou aumentado, utilizamos a operação de adição. E algumas palavras utilizadas para isso são ganhou, mais, juntou, ao todo e total. Quando algo é retirado, perdido ou diminuído, usamos a operação de subtração, indicada por palavras como gastou, perdeu, sobraram, ficou, diferença, a mais. E galerinha, já está ficando tarde e o aniversariante já começou a organizar as lembrancinhas que vai distribuir ao final da festa para os convidados, né? E adivinha? Ele também utiliza matemática. Isso mesmo, não acredita não? Então fica ligado aqui, porque eu vou te explicar como ele fez isso. O aniversariante preparou no total 15 caixas com lembrancinhas. Dentro de cada caixa,
colocou exatamente 7 lembrancinhas. A dúvida é, quantas lembrancinhas ele separou para a festa? E aí? Observem que a palavra cada indica que temos grupos iguais, ou seja, a mesma quantidade se repete várias vezes. Nesse caso, temos 15 caixas e, em cada uma delas, foi colocada exatamente a mesma quantidade de lembrancinhas, 7. Quando isso acontece, usamos a operação de multiplicação para descobrir o total. Assim, para resolvermos esse problema, multiplicamos a quantidade de caixas, que é 15, pela quantidade de lembrancinhas em cada caixa, que é 7. Logo, temos que 15 vezes 7 é igual a 105. E pronto! Descobrimos que o aniversariante separou, no total, 105 lembrancinhas para a festa. E podem observar, a igualdade é verdadeira, pois os dois lados possuem o mesmo valor. Diz aí se não é tranquilinho. Mas agora surgiu outra dúvida. O aniversariante quer saber quantas lembrancinhas cada convidado vai ganhar. E aí, galerinha? Calma, deixa que eu resolvo. Acompanha comigo aqui, ó. Na festa, apareceram 35 convidados e precisamos distribuir igualmente 105 lembrancinhas que foram separadas. Notaram a palavra-chave aqui? Distribuir igualmente. Isso mostra que estamos diante de uma situação que envolve a divisão. Isso mesmo. Sendo assim, para determinar quantas lembrancinhas cada convidado vai ganhar, dividimos o total de lembrancinhas, que é 105, pelo número de convidados, que é 35. Então, nós temos 105 dividido por 35, que é igual a 3. Observem que o resultado da nossa igualdade é igual a 3. Logo, cada convidado vai ganhar 3 lembrancinhas. Todo mundo sai feliz, até eu que já garanti as minhas lembrancinhas também. Está guardadinho ali. E o mais legal é que, com a ajuda das palavras-chave, conseguimos interpretar as situações e montar as igualdades certas. Então, anota aí. Se o problema fala sobre grupos iguais ou repetição de quantidades, pense em multiplicação. As palavras-chave mais comuns são cada, vezes, total de, no total, dobro, triplo, quádruplo e entre outras palavras. Agora, se o problema envolve repartir ou dividir em partes iguais, pense em divisão. Isso mesmo. E algumas palavras-chave são repartir, dividir igualmente, distribuir, metade, terça parte, quarta parte e mais umas coisinhas. Viram só? É belezinha demais, galerinha. Não tem como não entender. Mas não fica triste não, que a nossa aula ainda não acabou, porque em toda a festa sempre tem aquela surpresa de última hora para a gente resolver, não é não? Galerinha, o organizador da festa esqueceu de comprar a velhinha. Já imaginou um aniversário sem a velhinha do bolo? Não pode ficar faltando, né? Nas igualdades acontece a mesma coisa. Às vezes, um valor fica faltando. Esse valor é chamado de termo desconhecido e indica o número que não conhecemos, mas que podemos representar na nossa igualdade. Esse termo pode ter diferentes significados, como a idade de alguém, a quantidade de objetos, o tempo que falta para um evento acontecer, entre outras situações. Para indicá-lo, usamos normalmente um símbolo, como o quadradinho que você está vendo aí. E que tal ver isso na prática? Se liga nessa outra situação que aconteceu na festa. Entre tantas brincadeiras legais, a mais animada foi a dos bilhetes premiados. Cada envelope escondido no salão tinha um número e um pequeno desafio com brindes. Para essa brincadeira, o aniversariante separou ao todo 120 adesivos em alguns envelopes, de maneira que em cada envelope tivesse 5 adesivos dentro. Mas olha só, nem todos os envelopes foram usados. Interessante, né? Durante a brincadeira, o aniversariante recolheu os que sobraram e observou que haviam 30 adesivos dentro deles, que não foram utilizados, né? Óbvio. Mas e aí? Considerando apenas o total de adesivos utilizados, como a matemática pode ajudar a transformar essa situação em uma igualdade? Vamos descobrir junto. Antes de calcularmos, vamos entender direitinho o que aconteceu na situação. Foram separados 120 adesivos no total e sobraram 30 adesivos, ou seja,
não foram usados. Então, primeiro vamos calcular quantos adesivos foram realmente utilizados durante a brincadeira. Para isso, subtraímos do total 120 a quantidade que não foi utilizada, que é 30. 120 menos 30 é igual a 90. Beleza? Agora sabemos que 90 adesivos foram usados nos envelopes. E como cada envelope recebeu 5 adesivos, queremos descobrir qual é a igualdade matemática dessa situação. A palavra cada indica que é uma repetição de mesma quantidade de adesivos em cada envelope, o que significa que devemos usar a multiplicação. Como não sabemos ainda quantos envelopes foram usados, vamos representar esse valor com um quadradinho. Assim, a quantidade de envelopes vezes a quantidade de adesivos por envelope, que é 5, tem que ser igual ao total de adesivos utilizados na brincadeira, que foi 90. Assim, podemos representar da seguinte forma: o quadradinho, que é o nosso termo desconhecido, vezes 5, é igual a 90. Viram como conseguimos transformar uma situação problema em uma igualdade matemática? Primeiro, descobrimos quantos adesivos foram realmente usados. Depois, montamos a igualdade com o termo desconhecido. E por fim, galerinha, chegou a hora de distribuir os brindes. O aniversariante tem alguns chaveirinhos de brinde e quer dividir igualmente entre 15 amigos que foram à festa. Sabemos que cada amigo vai receber 3 chaveiros. Qual igualdade representa essa situação? Bora descobrir? Observe que a palavra dividir igualmente indica que estamos lidando com uma divisão. Como não sabemos ainda quantos chaveiros foram distribuídos, vamos representar esse valor com um quadradinho. Dessa forma, a quantidade total de chaveiros dividida pela quantidade de amigos é igual à quantidade de chaveiros que cada um vai receber. Assim, podemos representar essa situação com a seguinte igualdade: quadradinho, que é o nosso termo desconhecido, dividido por 15, é igual a 3. Agora que representamos a divisão dos chaveirinhos com a igualdade matemática, conseguimos perceber como a matemática deixa tudo mais simples e divertido. Olha que legal! A festa foi um sucesso. Com a matemática, conseguimos fazer tudo funcionar direitinho, desde os docinhos até a distribuição das lembrancinhas. Vimos como transformar situações do dia a dia em uma igualdade matemática e descobrimos que as operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, estão sempre presentes na nossa rotina. Além disso, entendemos que muitas vezes uma igualdade pode conter um termo desconhecido. Aprendemos a identificar e resolver esses casos, mostrando que a matemática nos ajuda a encontrar respostas até mesmo para situações de última hora. E que tal a gente ver uma questão modelo para fixarmos ainda mais o que a gente aprendeu até aqui? Bora lá? E olha essa questão modelo, galerinha. Em uma loja, um funcionário vendeu 15 camisas no primeiro dia e o restante no segundo dia. Sabendo que no total foram vendidas 36 camisas nos 2 dias, qual igualdade a seguir representa essa situação? A igualdade da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, para resolvermos essa questão, precisamos identificar a igualdade que representa corretamente a situação descrita. Note que o funcionário vendeu 15 camisas no primeiro dia e o restante no segundo dia. Sabemos que o total de camisas vendidas nos 2 dias foram de 36. A palavra-chave total indica que devemos somar as camisas vendidas em cada dia para obter a quantidade de camisas vendidas nos 2 dias. Como não sabemos as quantidades de camisas vendidas no segundo dia, representamos o valor desconhecido pelo quadradinho, que é o nosso termo desconhecido. Assim, a igualdade correta deve ser 15 mais o termo desconhecido, que é o quadradinho, é igual a 36. Portanto, a igualdade que representa essa situação é 15 mais quadradinho igual a 36, o que torna a alternativa A a alternativa correta. E agora que a gente já curtiu essa festa e entendeu um monte de coisa, tá na hora da gente pôr em prática. Bora lá? Bora praticar! E aí, pessoal? Vamos para mais uma dica É Mais Show?
E, para identificarmos uma igualdade que modela um problema, é importante nós observarmos a situação geral e identificar a operação que vai ser utilizada. E isso pode ser feito por meio de palavras-chave no problema. Para adição, algumas palavras-chave são mais, ganhou, juntou. Agora, para subtração, temos palavras como perdeu, gastou, diferença, entre outras. Na multiplicação, utilizamos palavras como vezes, total de ou triplo de. E, por fim, lá na divisão, algumas palavras-chave são metade, repartir, dividir igualmente e assim por diante. Siga essa dica e até a próxima! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. E olha essa questão aqui, ó. Uma biblioteca tinha 85 livros e em uma prateleira alguns foram emprestados e sobraram 47 livros. Qual igualdade representa essa situação? É a igualdade da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, tempo na telinha para você descobrir qual é a alternativa correta e eu já volto. Bem, para resolvermos essa questão, precisamos identificar qual operação descreve corretamente a situação apresentada. A palavra sobraram indica que uma parte da quantidade inicial foi retirada. Sempre que algo está sendo diminuído ou retirado, utilizamos a subtração para representar essa situação. Dessa forma, a quantidade de livros que tinha na prateleira menos a quantidade de livros que foram emprestados será igual à quantidade de livros que sobram. A quantidade de livros que foram emprestados é o termo desconhecido. Então, representamos essa quantidade pelo quadradinho. Sabemos que tinham 85 livros na prateleira e sobraram 47. Podemos expressar essa situação pela seguinte igualdade: 85 menos o quadradinho, que é o nosso termo desconhecido, é igual a 47. Portanto, a igualdade que representa essa situação é 85 menos quadradinho igual a 47. E a alternativa correta é a alternativa de letra C. Olha que bacana. E olha essa questão, galerinha. Uma escola organizou cadeiras em 6 fileiras, colocando a mesma quantidade de cadeiras em cada fileira. No total, foram usadas 48 cadeiras. Qual igualdade representa essa situação? A igualdade da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, tempo na telinha para você me voltar com a alternativa correta. Até daqui a pouco.
Bem, para resolvermos essa questão, precisamos entender a relação entre o número de fileiras e a quantidade total de cadeiras. A questão informa que as cadeiras foram organizadas igualmente em 6 fileiras e que, ao todo, foram usadas 48 cadeiras. Quando distribuímos uma quantidade total em partes iguais, usamos a multiplicação. Como não sabemos quantas cadeiras há em cada fileira, representamos essa quantidade pelo quadradinho, que é o nosso termo desconhecido. Assim, a igualdade correta será 6 vezes o quadradinho, que é o nosso termo desconhecido, igual a 48. Portanto, a igualdade que representa essa situação é 6 vezes o quadradinho, que é igual a 48. Assim, a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B aí. E olha só, galerinha, para encerrar essa festa, vamos para essa última questão. O mercado recebeu 72 garrafas de suco e precisou organizá-las em caixas, colocando a mesma quantidade em cada caixa. Sabendo que no total foram utilizadas 9 caixas, qual igualdade a seguir representa essa situação? A igualdade da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou será que é da alternativa D? Tempo na telinha, eu já volto com a resposta certa. Até daqui a pouco. Então, para resolvermos essa questão, precisamos analisar como as garrafas foram organizadas. O mercado recebeu 72 garrafas de suco e precisou distribuí-las em caixas com a mesma quantidade em cada uma. Quando distribuímos algo igualmente entre os grupos, usamos a divisão. Como não sabemos quantas garrafas há em uma caixa, usamos o quadradinho, que é o nosso termo desconhecido, para representá-las. Mas sabemos que no total foram utilizadas 9 caixas, logo a igualdade correta será 72 dividido pelo quadradinho, que é o nosso termo desconhecido, que é igual a 9. Portanto, a igualdade que representa essa situação é 72 dividido pelo quadradinho, que é igual a 9. A alternativa correta é a alternativa de letra C. Marca aí a letra C. Então é isso, galerinha. A gente vai ficando por aqui, levando aquele bolo e aquele brigadeiro para casa, mas a gente se vê no nosso próximo Sexto Tempo. Até lá!